Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB Notícia e hoje o meu convidado é o professor Ramsés da Silva Bastos, que é professor dos cursos de Administração e Design do IESB Prevê. Tudo bem, Ramsés? Tudo bem, professor. Boa tarde. Boa tarde. Ramsés, você leciona várias disciplinas no curso de Design e no curso de Administração. Então eu vou aproveitar, e são disciplinas que existem uma certa afinidade, né? Vamos começar falando da área de Gestão Ambiental e Responsabilidade Social que você leciona no curso de Administração do IESB. Por sinal, muito polêmica essa questão, porque nós estamos aí com o novo Código Florestal, né? Nós estamos aqui em nível estadual com a nova Lei do Cerrado, né? Bauru, por exemplo, está uma polêmica danada com relação a essa questão da Lei do Cerrado, porque a lei, segundo os produtores, é muito rígida, né? Não permite que se derrube uma árvore para poder fazer a expansão industrial, né? E, por outro lado, os ambientalistas defendem, né, a conservação do tão sofrido cerrado. Como que fica essa questão na sua visão, Ramsés, com relação ao gerenciamento do ambiente e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável? Então, professor, para haver o desenvolvimento, né, o desenvolvimento sustentável, é necessário que se haja o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico da região, mas sempre levando em consideração a proteção ambiental, para que o uso desses recursos, né, naturais não falte para gerações futuras. Então, o que acontece por algumas vezes é que há um desentendimento das autoridades e das empresas que querem investir seu capital, querem aumentar os seus trabalhos, mas precisa que se use a parte da natureza, daí até onde pode ser beneficiado por isso, até onde pode ser extinto uma região para continuar o desenvolvimento. O que pode ser feito são trocas, né? Se vai haver, por exemplo, um corte de árvore, aproveitar essa madeira, esse tronco para o desenvolvimento. Aí... Agora, fica até um tanto quanto estranho, né, Ramsés, porque ao mesmo tempo que não permite derrubar uma árvore, né, no caso cerrados são arbustos, não são nem árvores de grande porte, né, nós temos aí nos nossos municípios vizinhos, ou até mesmo em Bauru, muita plantação de cana-de-açúcar. Não é um contrassenso isso? Não, professor. Porque a cana degrada o solo, nós sabemos disso, degrada o meio ambiente com as queimadas, né? Certo? Então faz-se uma lei para proteger o cerrado, óbvio, isso é salutar, não tenha dúvida, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma outra vertente aí, que é a exploração comercial para a produção de açúcar e álcool, poluindo o meio ambiente, degradando as terras. Não chega a ser um contrassenso? É um uso bem grande, né, quando se trabalha com plantação de cana, e também tem uns animais que ali estão, né? Então na época de retirada dessa cana, na época de trabalhar com a produção, tem problemas aí com animais, com o que tem dentro daquele espaço. Existem, por exemplo, até interessante, empresas, principalmente no Nordeste no Noroeste do estado de São Paulo, né, fazendo reflorestamento com a produção, com a plantação de seringueiras, né, para exploração de borracha, aquela região ali de Votuporanga, tá, né, próximo a Rio Preto ali, né, certo? No caso, por exemplo, se a empresa vai investir em reflorestamento, né, grandes áreas de reflorestamento, não seria mais interessante até permitir que essa empresa possa se instalar a sua indústria num determinado local e atuar nessa área de reflorestamento, do que impedir essa indústria de derrubar uma mata de uma certa área ali para poder se instalar? Porque pelo que é visto é o que está acontecendo hoje até no município de Bauru, né? As empresas... O que a gente precisa ter é o desenvolvimento. Isso é indispensável. É indispensável. Né? Então, precisa ter muita conversa, muita reunião para saber como é que isso vai ser feito para que não se pare a nossa industrialização. O Brasil hoje é um país que está em desenvolvimento pleno, né? É um país em desenvolvimento. Nós precisamos de áreas para entrar com a indústria. Então, o que precisa fazer é ter um equilíbrio na área dos investimentos, na área das empresas. Inclusive,
podendo fazer as chamadas compensações, né? Quer dizer, a empresa derruba aqui, mas compensa reflorestando uma área bem maior, né? Certo? Numa outra determinada região, né? Isso pode ser feito, sim. Então, agora com relação à questão da responsabilidade social, Ramsés, as empresas hoje, elas estão mais responsáveis socialmente? O que tem acontecido é que os órgãos da federação têm trabalhado mais com fiscalização dentro das empresas. Então, essa área de responsabilidade fica mais aparente para elas, né? Elas precisam trabalhar com responsabilidade social para que não tenham outros tipos de problema. Então, na base da pressão, então? Na base da pressão, por enquanto vezes. É pressão. Mas esse tema é um tema que está muito abrangente, as pessoas estão falando muito nisso atualmente. Então, passo a passo, assim, pouco a pouco, eu acho que a própria população, as empresas mesmo, os empresários que estão aplicando capital, né, apostando nas empresas, nas indústrias, eles estão olhando um pouco mais nessa parte ambiental, porque é importante para nós mesmos, né? Você vê, hoje, nós estamos inseridos num momento que a gente chama de antropocentrista, né? Lá na época da Revolução Industrial, né, quando teve aquele boom de produção, né, nas fases da Revolução, o homem era considerado antropocentrista, e hoje sim ecocentrista, desculpa. Então o que acontecia? Ele desenvolvia o que queria desenvolver sem pensar no que pudesse acontecer com o ecossistema. Hoje não. Nós, todas as pessoas, o homem hoje é inserido dentro do ecossistema. Então quando se pensa em produção, né, se pensa na proteção ambiental com o homem inserido dentro do ecossistema. Então, é perigoso para a própria empresa retirar a parte de responsabilidade que ela tem social com as pessoas, com a natureza, e deixar um problema acontecer. Isso que você citou é importante, né? Ou seja, o homem enxergar ele dentro do ecossistema e não fora, não né? Fora, Porque muitas vezes parece que fala em ecossistema e você vê de fora do ecossistema, quando na verdade nós participamos desse... inseridos dentro dele. Exato. Então quer dizer que as empresas estão sendo mais responsáveis, mas ainda não por conta de uma conscientização coletiva, mas sim por força da lei. E eu acho que isso vai acontecer com o tempo. Sim, dessa conscientização. Da conscientização, Eu entrevistei um colega nosso aqui numa outra matéria, né? E ele comentou justamente isso, que as empresas, elas estão mais responsáveis socialmente até para poder obter linhas de financiamento, né? Isso. Certo? Porque os bancos estatais e a maioria hoje dos bancos que financiam grandes projetos, como o BNDES, só libera recursos se o projeto da empresa for responsável socialmente, não é isso? O próprio crédito de carbono entra nessa parte aí também. Sim, né? Ele comentou a respeito desse assunto e é óbvio que as coisas normalmente acontecem assim também, né, Ramsés? Com a imposição que depois nós vamos chegar a uma conscientização, né? Isso. Nós trabalhamos no curso de design também, aqui no IESB. Você sabe que eu sou da pós-graduação numa universidade estadual aqui em Bauru. E o que é que se comenta bastante? Olha, no desenvolver de um projeto, no aprendizado dos nossos alunos, nós devemos inserir a conscientização desde a base, né, do desenvolvimento sustentável. Então, vai desenvolver um projeto, nós trabalhamos com muito produto, certo? Um produto. E como é que nós vamos trabalhar para desenvolver um produto utilizando materiais que agridam minimamente o meio ambiente? Então, a gente tem se falado muito nisso aí também. Lá no IES você seleciona uma disciplina também chamada Design Social. O que é o Design Social, Ramsés? Design Social foi aberto como disciplina no curso do IESB para que o aluno entenda, como já pensava um professor Gibbon Cip, que está aqui no Brasil hoje, que o design não precisa ser altamente, tem que ser caro, tem que ser robusto, tem que ser... Não, o design foi feito para alcançar a todos, né? Todas as pessoas deveriam receber um produto final que tivesse um processo, um pensamento. A gente precisa, um profissional do design precisa cobrir uma necessidade de um movimento social, de algo que as pessoas estão tendo necessidade. Então, o design social foi feito para desenvolver
aquela disciplina para o aluno entender que todos precisam de design. Não é feito só para uma parcela da sociedade. Inclusive eu vou, num outro programa, já até fiz o convite já para 2 alunas do curso de design que desenvolveram aquele jardim sensorial. Jardim sensorial. Certo? Então eu vou trazê-las aqui para elas explicarem o que é o jardim sensorial. Até uma interação entre o meio ambiente, né? Certo? E a área de design também, né? Agora, eu achei interessante porque você tem a formação em desenho industrial, não é isso? Tem o seu mestrado também na área de desenho industrial, mas você já está aqui lecionando no curso de gestão, no curso de administração. Por que eu achei interessante? As áreas, né, do conhecimento estão todas interligadas, não é isso, Ramsés? Ou seja, toda vez que você tem aqui esse caráter multidisciplinar, né, certo? A gente tem um ganho considerável, porque as áreas estão interligadas. É difícil as pessoas entenderem esse conceito, né? A gente sempre percebeu que trabalhar com um aspecto de interdisciplinariedade dentro do mesmo curso sempre foi importante para aquela determinada área. O que tem acontecido já de vários anos para cá é que esse caráter de transdisciplinariedade, não somente dentro do mesmo curso, mas trabalhar com conhecimentos de diferentes áreas para se chegar a um senso comum, para se chegar a um projeto importante para a sociedade como um todo. Então, a gente tem trabalhado bastante entre os professores com disciplinas diferentes para os alunos terem esse aspecto de conhecimento mais abrangente, mais aberto. E isso é fundamental numa instituição de ensino superior, numa universidade, não é isso, Ramsés? Porque recentemente não se fala, mas jamais poderia imaginar a junção da engenharia com a área de saúde, no caso a genética, e hoje nós temos cursos de engenharia genética, né? Certo? Então, aos poucos, acho que nós vamos tendo discernimento do que é a universidade, não é isso? Ou seja, que é justamente você juntar as áreas de conhecimento, como você disse, para produzir algo de benefício, né, para a sociedade. Eu mesmo eu faço minha pós-graduação dentro de um programa de design, mas sou orientado por um professor da engenharia mecânica. Sim. E eu também participei já de aulas na faculdade de Direito. Certo. E hoje leciono tanto no curso de design como no curso de administração. Então, essa busca que eu tenho feito em várias áreas proporciona para o profissional, para mim e para outros colegas que também fazem isso, um conhecimento mais abrangente do que se quer fazer. Quando eu trabalho com gestão ambiental, estou trabalhando com ambiente, mas eu quero desenvolver um produto de design, né? Então eu tenho condições de inserir nesse produto conceitos de gestão ambiental que vai melhorar, né, a condição desse produto e alcançar muito melhor, de forma mais interessante assim a sociedade. Porque até alguns anos atrás as áreas estavam muito apartadas, não é isso? Separadas. Separadas. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo, né? No próprio curso de design ele tem contribuído com as mais diversas áreas, não é isso? Do conhecimento. Por exemplo, o caso das meninas que fizeram aí o jardim sensorial, né? Ou mesmo outros ramos do design, né? Ou áreas que o design também adentrou para poder contribuir com projetos, e acabou, vamos dizer assim, tendo um resultado muito satisfatório, né? Bem satisfatório. Eu tenho visto bastante desenvolvimento de produto na área do design voltado para a saúde. Sim. Que é uma área importante que nós precisamos de produtos voltados para a saúde e isso tem acontecido atualmente bastante. Eu inclusive sempre dou a dica aqui nos nossos programas com relação à questão dos produtos voltados para a terceira idade, né? Porque o Brasil é um país que está tendo um envelhecimento rápido da sua população, né? Porque aquela explosão da natalidade da década de 70, né? Hoje são as pessoas que estão entrando na melhor idade, né? E consequentemente há essa necessidade de produtos, de novos produtos, né? Adaptados aí às pessoas, né? Da chamada melhor idade. Inclusive eu tenho uma colega de pós-graduação, ela está desenvolvendo um trabalho muito interessante com frascos de comprimidos para esse público. Certo. Porque eles confundem os frascos dos remédios, tomam remédios errados,
né? Na hora de tirar dos frascos, tem dificuldade de abrir o frasco e fechar, eles se derramam, sai da mão, cai na mesa. Isso até acontece até com a gente, né? Acontece, e ela está trabalhando só com os frasquinhos para não ter problema dessa confusão, desse problema. Certo. E nessa área de projeto, você leciona também a disciplina de projeto no curso de design, né? Isso. Quais são os projetos mais curiosos que os alunos têm desenvolvido lá, Ramsés? Olha, professor, eu estou trabalhando atualmente num projeto que é o de conclusão de curso, da primeira fase desse projeto. É aquela fase que o aluno tem que escolher qual tipo de projeto ele vai desenvolver. E no projeto de conclusão, nós não temos assim uma determinação, você vai fazer um projeto de produto, um projeto de educação gráfica. Sim. Não, ele é aberto para escolher o tipo de projeto, chama um orientador e começa a trabalhar. Aliás, essa é a vantagem do curso de design do IESB, né? Que ele é aberto, né? Ele é aberto para... Ele cursa lá os 3 anos e depois no último ano, no último semestre, que ele opta por qual linha ele vai seguir. Daí ele chama o professor orientador e começa a desenvolver o projeto dele. Agora, o que nós fazemos? Nós fazemos um trabalho de técnica, uma técnica de criativa, né? Sim. Usando o brainstorm, para que o aluno ele veja qual área que ele gostaria de trabalhar, porque ele vai chamar um professor para ser orientador, mas ele não sabe se ele quer fazer um projeto de produto ou se ele quer fazer um projeto de moda, de joias, embalagem, ergonomia, trabalhar com ergonomia. Então ele vai fazer um trabalho para entender qual área específica ele gosta de trabalhar. E depois ele vai começar a desenvolver o projeto, fazer toda essa parte de base de pesquisa, pesquisa de local, de usuário, pesquisa bibliográfica, e aí ele vai começar a desenvolver o projeto. Então tem muitos projetos interessantes. Agora tem uma aluna desenvolvendo um projeto de um livro pop-up. É interessante, né? Ela está buscando dos nossos cantores, dos nossos artistas brasileiros, está abrindo um livro pop-up que ele se abre assim e mostra a produção daquele autor. É interessante esse trabalho. Certo. Voltando ainda para a área de empreendedorismo e negócios, né, você consegue, enquanto professor, tanto da área de design quanto da área de administração, você consegue trazer de um para o outro o Ramsés? Quer dizer, para o design você leva o empreendedorismo e a parte negocial, para que os alunos entendam isso, né? E na disciplina de administração, empreendedorismo e negócio, você traz também conhecimentos da área do design? Trago, a gente faz isso sim. Inclusive uma das disciplinas que eu trabalhei foi a de técnicas de criatividade. E aí a gente trabalha com uma área que se chama processo criativo, o processo criativo. Então tem as fases do processo criativo e a gente começa a trabalhar com o sujeito criativo, né? Como é que uma pessoa pode ser criativa, né? De onde é que vem a criatividade, se ela é gerenciável. E como é que a gente, na área da administração, tem o empreendedor, o sujeito empreendedor. Então as características do sujeito empreendedor e as características de um ser criativo, elas se juntam. É interessante ver isso. Então, é interessante estudar áreas. E quando eu comecei a conversar com outros professores da escola, da administração, nós discutimos bastante isso. Inclusive com o coordenador, o professor Rubensval Silva. E aí a gente ficou discutindo os autores do design, de marketing e autores que trabalham com empreendedorismo, quais são as características de um profissional e de outro. E aí houve essa junção, essa coincidência, foi muito interessante. Certo. Então, quer dizer que, por exemplo, na área do empreendedorismo e negócios, né, é possível você transmitir, certo? Para os seus alunos de design, como ele pode ser um designer empreendedor, né? E também para os alunos de administração, como ele pode utilizar o design nos seus negócios, nos seus empreendimentos, é isso? O próprio design, o profissional do design, quando ele vai discutir um novo projeto, ele tem que ser empreendedor nesse momento. Ele tem que entender o que é necessário dentro de uma sociedade para ele desenvolver um produto e entregar para essa sociedade. Eu vejo, e às vezes quem está começando a estudar design e a própria população confunde um pouco o que é design.
ele enxerga o design muito como qualidade, né? Uma coisa que é interessante, que é legal, design de automobilístico, design de make-up, ver o desenho, uma coisa assim. Si, né? Quando na verdade o design ele é o processo, é o procedimento, é o conceber, é o projeto. Sim. Não o desenho propriamente. Não só aquele desenho finalizado. Final. Ele tem todo um processo, né, de conceitos para se alcançar o produto. Certo. E aí ele tem que ser empreendedor, tem que estudar. Até a gente utiliza a expressão, não erroneamente, né, Ramsés? A gente fala, não, aquele design é bonito. Né? Ou seja, o desenho é bonito, mas não é, por trás do desenho tem todo um processo. Um processo, né, para poder chegar àquele produto acabado, aquele produto final. Certo? É verdade. A gente costuma muito ver um carro e fala, não, tem um design bonito, né? Certo? Até numa pesquisa, uma vez que me encaminharam sobre o automóvel, o que você achou de mais... O que te atraiu no automóvel? O design, certo, do automóvel. Não é propriamente só isso, né? Que, na verdade, ele está olhando, falou, o design, está dizendo que é a morfologia do carro, né? Sim. Curvas, cores, né, o estilo, então tudo isso foi pensado para se conceber aquele produto final. E não é que é erroneamente, é uma forma de expressão, popularizou. Assim, popular, né? Falar o design, né? Certo? Mas na verdade o conceito é bem mais bem profundo, extenso. mais amplo, né? Certo? Quer dizer, passa por todo um projeto, uma confecção, uma elaboração de um projeto, depois um processo para poder chegar ao acabamento, no caso, o produto final. O produto, Certo? Agora, os alunos, né, por exemplo, você também leciona lá ecodesign, lecionou ecodesign, hoje está com a outra colega, né? Quando você vai falar, certo, do design, certo, e da ecologia, do desenvolvimento sustentável, que acaba englobando tudo num contexto só, né? Certo? Como que os alunos, o Ramsés, absorvem esses conhecimentos, né? Certo? Em relação... Porque nós temos uma geração nova já, diferente da nossa, né? Que não se preocupava tanto com o meio ambiente. Como que essa nova geração age em se tratando de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, e utilizando aí os mecanismos do design e o mesmo de negócios para poder atingir, para poder chegar ao desenvolvimento sustentável? Professor, o interesse é bem grande, né, entre os alunos, tanto de um curso quanto do outro. Você acha que a consciência dessa geração é bem... está muito mais aberta para isso. Bem maior. Bem maior, bem maior. É lógico que quando nós começamos a trabalhar na disciplina, a gente começa a falar sobre o aquecimento global, os problemas de efeito estufa, gases CFC, tudo que está em evidência, em evidência. Aí, no caso do design, a gente começa a trabalhar com mais veemência, né, com os produtos naturais, né? Nós precisamos de insumo, né? Então, por que eu vou desenvolver um produto, né, de metal, ou de madeira, ou de papel, ou de papelão, ou de um material alternativo? Então ele tem que entender qual é a importância de utilização desse material e como é que ele pode aproveitar esse material. Tem muita indústria aí no Brasil, está aparecendo um monte, trabalhando aí com reciclagem de pneu, né, da borracha, e desenvolve e consegue conceber um produto de design. Vou até fazer tem alguns alunos, até você perguntou agora há pouco, se tem projeto interessante, vários alunos estão propondo trabalhos, né, lá na conclusão do curso, utilizando materiais alternativos. Certo. Vou até fazer uma sugestão. Outro dia eu fui ao supermercado e até para economizar a sacola plástica, o supermercado conscientemente perguntou o empacotador se eu queria sacola ou uma caixa. Aí eu optei pela caixa. O problema é que ele pôs muito peso na caixa. Dentro da caixa. Certo, dentro da caixa. E aí acabou me afetando na hora de transportar, na hora de colocar no carro, né? Não seria o ideal, então, os supermercados já elaborarem umas caixas de papelão que você pudesse levar para casa para descarregar suas compras e depois numa outra compra você levar as caixas também, certo, no seu carro já para poder acondicionar? Professor, uma discussão bem grande essa, está se falando muito nisso, né? Em países na Europa, em outros países se discute isso.
O senhor sabe que eu já morei fora do país um tempo. Sim. Então, nesse país, foi no Canadá, eles perguntam, você vai querer sacolinha plástica? Custa tantos reais. Tantos centavos de dólar cada sacola. Mas aqui tem mercado que faz isso? Tem mercado que cobra pela sacola. Diminui o uso da sacola e ele vira um produto também. Sim. Agora, a utilização de papelão tem sido bem grande nos mercados. Projetos têm surgido. O nosso curso de design, um dos nossos alunos, ele entrou numa participação aí de eu não lembro direitinho o que foi, mas ele participou de um programa e recebeu até um prêmio de utilização do papelão com dobraduras e tal. Ele fez uma caixa para se levar no mercado e trazer produtos para casa, com dimensões certinho, para se acomodar os produtos. Porque precisa encontrar uma solução para isso, porque se ficar sem a sacola não dá. Não dá. Como é que você vai levar o produto? Alguns mercados estão utilizando as sacolas retornáveis também, ecológicas, feito com material de juta, de alguma outra fibra, né? Tem alguns programas também inserindo um tipo de bactéria ou microbactérias dentro desses materiais que, em contato com a água, ele é reabsorvido. Sim. Na natureza, não fica lá muitos anos na natureza, ele é absorvido rápido. Você falou até em premiação, eu lembrei que 2 alunos do curso de design foram premiados novamente no Tokstok, né? Certo, teve premiação. Isso, mais 2 alunos, inclusive está no nosso site, no site do IESB, tá? A relação dos premiados, né? E aparece lá o IESB com 2 alunos, juntamente com as melhores universidades do país, a Unesp, a Positivo, né? A Universidade Positivo de Curitiba, né? E outras universidades federais. Então, fica aí o registrado aqui no programa, depois nós podemos até trazer os alunos aqui para falar dos seus projetos, né? A premiação, mais uma vez, de 2 alunos do curso de design do IESB na área de design, né? Nessa premiação importante da Tokstok, certo? Ramsés, eu gostaria então de agradecer aqui mais uma vez a sua presença, certo? Você que é um professor multifacetado, multidisciplinar, eu acho isso fundamental nas universidades, né? Você que consegue fazer esse trabalho de levar tanto para uma área quanto para outra os conhecimentos, fazer essa conectividade, né? Certo? Cada dia que passa nós precisamos de mais docentes assim, certo? Que consigam fazer essa transmissão de conhecimentos, essa interligação entre as áreas, né? E eu sei que você faz isso muito bem na instituição, certo? Por isso que eu convidei você para vir aqui e para falar um pouco tanto da área de negócios e empreendedorismo quanto da área de design, tá? Eu espero que você continue fazendo esse excelente trabalho, né? E venha em outras oportunidades conversar conosco sobre essa forma de trabalhar na instituição, numa instituição de ensino superior, que sem dúvida alguma é muito importante para que haja o desenvolvimento, para que haja pesquisa, para que haja o desenvolvimento de novos projetos e algo voltado para a nossa sociedade. Obrigado, professor. Estou agradecido muito pelos elogios. E vamos continuar trabalhando, né? Produzindo bastante. Os nossos alunos têm produzido bastante na escola. Então, pode ver aí como é que tem recebido o prêmio, né? A nossa escola, porque é bastante produção. Então, eu fico agradecido aqui pelo convite. Muito obrigado, Ramsés. E a você, telespectador, eu peço que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.